Fala, Vini. Grande Rod. Tá me escutando E aí direitinho? Tá me ouvindo? tá me ouvindo também? Pô, tá ótimo o som. Então, beleza. Tô de bola. Cara, obrigado aí por ter aceitado mais um. Bom E demais. tô de bola. Daqui a pouco a galera deve entrar aí. E, e essa panturrilha aí, como é que tá? Zerada, filho. Pronto pra guerra de novo. Amém, graças a Deus. Assim que é Ontem, bom. ontem. Cara, então, a proposta hoje como a gente comentou, né? Vou introduzir aí para a galera, a gente falar sobre suplementação, né? Eu aproveitar toda a tua expertise para você detalhar aí para gente o que é essa suplementação, se ela funciona, se ela não funciona, qual é a aplicabilidade dela, em quais cenários seria útil ou não vale tanto a pena. E aí a gente trocando, batendo essa bola e você ficar bem à vontade também, dá perguntar qualquer coisa, mas o foco que a gente dá fazer esse bate-papo aí só sobre suplementação, né? Perfeito. Deixa eu só compartilhar o vídeo aqui pra galera. Manda pra galera, manda um aviãozinho aí. É boa ideia, vou fazer isso também, ver quem tá online. É isso. Pronto. Beleza. Cara, te Tá. falar, quando a gente pensa em nutrição esportiva, né? Até quando tem post, essas coisas. Cara, se baseia tudo em suplemento, né, cara? Chega a ser bizarro. Tanto que no meu TCC eu fiz questão de não estudar suplementação. Porque todo mundo que vai para nutrição esportiva estuda algum suplemento, estuda algum recurso ergogênico, assim. Eu falei, não, eu quero estudar. Tanto que o hábitos nutricionais para aumento de desempenho de endurance. Então, é como manipular carboidrato, proteína, gordura para. Porque realmente só fala de suplementação, sendo que é o menos importante, né? Já começando assim, né? Pum. Então, então a pessoa já vai, então eu vou embora, eu vou nem assistir o resto. Cara, mas e porque também a gente tem a própria mídia, né? O marketing muito pesado com embalagens e produtos que te fazem achar que aquilo ali realmente é a fórmula mágica, né, cara? Porque não vende eu acordar às 5 da manhã, fazer um café na cafeteira e falar, pô, meu pré-treino. Aquilo ali é sem graça, ninguém vai me seguir. Agora, pô, uma embalagem bem feita, com sabor mais é, diferenciado e isso acaba chamando a atenção e foi o que você falou, né? É suplemento, né? Já começa por aí, pela palavra. Exatamente. E assim, eu acho que hoje vai ser bem legal aí para a gente bater ponto nessas. Eu até já vou aproveitar o gancho, né? Que você acabou comentando que você estudou muito sobre a manipulação dos macronutrientes, proteína, gordura e carboidrato, que realmente são comidas reais, né, que acabam sendo o nosso combustível. E hoje a gente é muito pressionado para usar géis de carboidrato, né? Então vamos começando a falar sobre os géis, né? Se eles realmente são funcionais, se todo mundo precisa, se realmente eles substituem alimentos reais para a nossa suplementação durante os treinos, corridas e provas, tanto de curta e longa durações, né? E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, sua funcionalidade, o que é, e a gente vai trocando essa ideia. Beleza. Falando em suplementação de carboidrato, eu vou incluir aqui gel de carboidrato e vou incluir também a parte em pó, tá? Isotônico, essas coisas. Posso até complementar um pouquinho sobre relação aos sais também, que é uma dúvida bem grande, né? Os eletrólitos agora, Vou a falar moda. depois. Então, já vou incluir tudo nesse pacote. Vamos lá. Suplementação de carboidratos. Se você pensar no endurance, falando aqui de esporte de endurance, depois, quando eu for falar de outros suplementos, eu posso até expandir um pouquinho o leque, né? Porque eu sei que o pessoal pode vir de outra modalidade, pode
o cara que faz crossfit que corre, o cara da academia que corre, então, e o cara da corrida que faz outras modalidades também. Mas suplementação de carboidrato é o melhor suplemento para o endurance. É o que a gente tem mais comprovação. Década de 70, 60 já tinha estudo com suplementação de carboidrato melhorando o desempenho em atividade acima de 1h20. Aqui vem outro detalhe também. Se você faz uma atividade abaixo de 1h20, não tem a necessidade de você suplementar carboidrato se você tem uma boa alimentação prévia, que tem isso também. Tem até, aqui já entrando um pouquinho na parte da dieta, tem vários trabalhos falando daquela refeição pré-treino, que pode ser até um suplemento também, né? Ah, eu tenho que suplementar antes do meu treino, suplementar o carboidrato, um gel de carboidrato ali, aquela refeição que você faz 1 hora, meia hora antes. Tem necessidade de eu suplementar? Se você tem uma alimentação prévia boa, essa refeição pré-treino ela não faz tanta diferença. Não necessariamente ela tem que ser descartada, são coisas diferentes. Mas, dependendo, você não precisa suplementar carboidrato antes do seu treino, não tem essa real necessidade. Mas atividades acima de 1h20, você suplementar carboidrato durante a sua atividade é um ótimo fator para aumento de desempenho ou então manutenção do desempenho. Porque não necessariamente você vai melhorar, mas você vai deixar de perder. Hoje, no esporte de endurance, ciclismo, corrida, natação, a gente estuda muito o conceito chamado de durabilidade, né, Vini? Agora a gente está batendo isso na cabeça, que é a nova dimensão aí do endurance. O que seria durabilidade? Você sustentar o esforço por um tempo mais prolongado. Então, se o Vini vai correr 42 quilômetros e ele sai para correr a um pace de 5, eu acredito que o Vini quer começar e terminar os seus 42 quilômetros a um pace de 5 com uma frequência cardíaca muito similar ou um pouco acima só. Ele não quer começar a 5 com uma frequência cardíaca de 150 e terminar a 6 com uma frequência cardíaca de 170. Ele quer manter isso. Mas Isso eu vou morrer aí quase, né? ele quer manter isso o mais linear possível. O que a gente sabe que ajuda nesse conceito de durabilidade? Primeiro, uma hidratação adequada. Isso melhora essa tua durabilidade. E a suplementação de forma correta. Então, hoje já tem se estudado doses cada vez mais altas. Antes você pode pegar, até hoje, né? Se você pegar, estava com gel aqui, podia ter pegado. Mas se você pegar qualquer gel de carboidrato, ele vai estar lá, a cada 30, 45 minutos, utilizar um gel. Esse era o padrão, né? Até os nutricionistas falavam muito em relação a isso. Hoje em dia está até lá, segundo a prescrição do profissional. Cada vez a gente tem colocado mais isso nos suplementos por conta disso. Hoje já tem se estudado que pelo menos 60 gramas de carboidrato por hora, então pelo menos 3 géis por hora, ou 2 géis, hoje tem gel até de 50 gramas, mas géis mais comerciais aí tem entre 20 e 30 gramas, então pelo menos 2 géis por hora. E essa suplementação pode chegar até 120, 150 gramas de carboidrato. Hoje eu vi um vídeo do Blumenfeld, um triatleta que usa 160 gramas de carboidrato por hora no ciclismo. Então, essa dose cada vez mais alta. Por quê? 2 fatores. Primeiro, a questão de manutenção da glicemia. Essa manutenção da glicemia, você consegue manter a sua performance mais estável e tem se estudado cada vez mais a relação mental também. Com o cérebro identificando que essa glicemia é mais alta, ele continua mantendo. Não, mantém a intensidade, mantém a intensidade. Essa hipoglicemia tem um fator, uma ativação central de redução e aumento da percepção de esforço. Diminuição do ritmo, aumento da percepção de esforço. Então, você cada vez diminui. Ah, não, Rod, mas eu consigo correr sem suplementar carboidrato. Você está prejudicando parte do seu desempenho. Talvez você consiga correr bem, mas você poderia ir além ou sustentar esforços mais fortes. Isso é nítido e claro em corridas de ultramaratona, principalmente no trail hoje, as corridas de alto nível, triatlon, corridas de mais longa distância, maratona, o que no breakthrough lá, que ele tentou correr abaixo de 2 horas. Ele usou 100 gramas de carboidrato por hora. O cara que corre a maratona para 2 horas, ou seja, nem é tão longo assim. A maioria dos amadores é 3 para mais, né? Então, ele usou 120 gramas por hora. Então, hoje, suplementação de carboidrato é o mínimo, mas só que também é o máximo também que você pode alcançar, né? Então, tipo assim, você tem que garantir isso. E você garantido isso, você já vai ter basicamente todos os benefícios que uma suplementação pode te dar no esporte de endurance. Você falou uma coisa bem bacana que a gente acaba descartando. A gente só pensa,
eu vou consumir o carboidrato, vou ter um nitro, né? Uma energia do além disponível. Não, às vezes só a manutenção já é um ganho também, porque se você começa de um jeito e termina de outro, você está perdendo. E às vezes ser mais rápido é ser mais equilibrado, ter essa manutenção por mais tempo e ser mais estável, né? Essa é a Uhum. palavra. E outra coisa que você falou também sobre o ciclismo, né? A gente vê muitos corredores tentando atingir essa alta quantidade de carboidrato, mas sem pensar no esporte, porque é muito mais difícil você correndo ingerir isso tudo pelo fato da corrida ser grande grupamento muscular, o tempo inteiro sacolejo, né? Do que na bicicleta, né, Rod? Com certeza. No ciclismo, e outra, o transporte de água também, né, cara? No ciclismo você sempre tem as garrafinhas, as caramanholas à sua disposição ali. Que você já pode levar suplementação, botar o gel no bolso, etc. Na corrida você vai ter que levar um centro de hidratação, então você vai ficar mais pesado, então você tem que ponderar até quanto vale a pena, né? Tem um fator fundamental, que é tipo assim, porra, beleza, o Rod falou aqui que eu tenho que consumir 60 gramas de carboidrato por hora. O Vini escutou aqui, então amanhã ele vai botar 80, 100 gramas por hora, porque ele viu lá, o Rod falou que é bom, então eu vou usar 80. Mas não é bem assim. A gente tem que acostumar o nosso intestino. Aí hoje tem até o treinamento, training the gut, que é treinar no seu intestino para absorver mais carboidratos. Isso é feito de forma bem gradativa. Aqui, ó, já dando o que eu faço no consultório. Chegou lá, Rod, vou fazer o 60.3 do Rio aqui há X semanas. Rod, vou correr a maratona aqui há X semanas. Beleza, quanto que você está usando hoje? Vini, se você fosse correr hoje, assim, seu último longo, mas talvez você esteja mais antelado, né? Mas se você fosse correr um longo de 2 horas, quantos géis assim você levaria? Acho que 3, 4. 3 géis. Então, beleza. O Vini hoje, se ele levar 4 géis, ele está consumindo 40 gramas de carboidrato. Tá bem abaixo daquela recomendação, mas não é ruim, tá? Tem gente que consome bem menos. Mas vamos lá. Então ele está consumindo 40 gramas. Eu quero primeiro incluir 50 gramas por hora com o Vini. Aí o Vini vai lá, vai tentar 50 gramas, vai me falar, Rod, aqui deu tudo certo. Beleza. Vini, na próxima, vamos tentar 55? Beleza, vamos lá. Tenta 55. Aí na próxima 60. E a gente vai subindo gradativamente. Até chegar. Rod, qual que é o limite dele, ou de transporte, ele não conseguir mais levar, ou que o intestino dele não tolerar mais. Isso está muito dependente ao clima, à intensidade. O Vini correndo em zona 2, uma intensidade mais leve, talvez a tolerância dele vai ser melhor. Numa intensidade alta, a tolerância vai ser menor. E assim vai variando. E a gente vai subindo gradativamente. Além disso, tem essas estratégias. O training the gut, que é a estratégia de você tolerar, absorver e consumir mais carboidratos durante o exercício. Como a gente faz isso? Pode falar, Vini. Eu vou até ter uma dúvida que veio aqui. Eu falei 3 a 4 dias, mas basicamente eu acho que era mais ou menos isso. Eu tinha o costume de esperar dar 45 minutos para eu começar a suplementar, aí sim, essa 1 hora, onde assim, deu 2 horas de treino. A partir de 45, essa 1 hora vai ser suplementada. Pensando que eu me alimentei antes, ou estava no máximo com isotônico ali picando e tudo mais. Isso faz algum sentido ou eu já entro dentro do tempo de treino já suplementando, independente desse cronograma prévio, vamos dizer assim? Para a gente conseguir manter ali a glicemia, Vini, eu vou fazer uma estratégia nutricional para você já largar com estoque de glicogênio alto. E, cara, a partir ali do momento 15, momento 20, momento 30, aí depende da Já estratégia, aí, sim, começa já, né? Porque senão perfeito. você vai gerar um déficit, sabe? Você vai. Porque é impossível, porque você pensa assim, a gente vai correr 1 hora em zona 3, a gente vai consumir ali, o teu corpo vai consumir 400 gramas de carboidrato por hora, não, 400 não, mas tipo 250, vamos botar assim, que é 1.000 calorias, né? Não dá para repor essas 250. Então, a gente já vai estar em déficit já desde a primeira hora ali, então já tem que começar a suplementação. Isso tudo depende muito do tempo também, né? O tempo. Igual uma meia Sim. maratona. Eu não penso em repor tudo numa meia maratona. Eu vou consumir 2 géis, alguma coisa assim, mais para manter a glicemia do que necessariamente tentar repor e tal, manter a glicemia muito alta, porque o que eu consumi antes. Aí vai muito da estratégia de prova, né? Sim, perfeito. Não, entendi sim. E até porque é, não é algo automático, né? Tu botou para dentro, o negócio já virou fogo ali e virou energia, né? Tem um processo, por mais que o carboidrato seja o mais rápido, e mais eficiente, né? Caiu na corrente sanguínea, a glicose foi pega, a insulina já para onde está precisando e tudo mais.
mas não é também nessa magnitude que a gente acha, né? Igual, tomei, saí, revivi, né? Não, Roy, você pode falar um pouquinho sobre tem o malto, tem a frutose, uhum, tem essas ligações de carboidrato que são interessantes, né? Fazer a combinação. tem, com certeza. É igual, a gente tem os transportadores de LP1 e tal, que participam do transporte de glicose, né? Quando a gente pensa em gel de carboidrato, a maioria do mercado tem maltodextrina e frutose adicionada. Por quê? Maltodextrina é basicamente glicose. Então, os estudos mostram que, independente do peso, tá? Muita gente acha, não, uma mulher de 50 quilos e um homem de 75 quilos vão ter taxas de absorção diferentes. Isso não é muito. Na literatura não mostra tanta diferença assim, não. Basicamente, a maioria das pessoas ali bem treinadas podem conseguir absorver quantidades altas de carboidrato. Talvez o gasto não vai ser tão elevado, né? Então, por isso que talvez não precisa de tanto. Mas, no geral, pessoas saudáveis conseguem absorver 60 gramas de glicose por hora. Aí que chega esses suplementos de misturar glicose com frutose. Por quê? Viu-se, quando junta glicose mais a frutose, a gente consegue aumentar a taxa de absorção e diminuir o desconforto gastrointestinal. Porque a gente coloca tanto a frutose quanto a glicose, e isso diminui um pouco o desconforto gastrointestinal e aumenta a taxa de absorção, visto que os transportadores são diferentes. Então, a gente vai ter dois carrinhos ali transportando, em vez Vai de um só levar energia. transportando, né? A gente vai ter dois carrinhos transportando ali dentro do seu intestino. Então, por isso que a gente faz essa combinação. E se usava muito 2 para 1, 2 de glicose para 1 de frutose. Aí, estudos mais recentes mostraram que 1 de glicose para 0,8 de frutose parece que ser uma absorção muito boa para quem vai buscar acima de 90 gramas por hora. O pessoal tá pagando muito caro, às vezes, num suplemento, porque tem 1 para 0,8, aí paga caríssimo. Aí a pessoa tá usando 50 gramas por hora. Tu podia usar só maltodextrina que já ia ser o suficiente. Então, isso é uma preocupação minha maior quando a pessoa consome mais de 60, mais de 90 gramas de carboidrato por hora, eu começo a pensar nisso. Mas, no geral, o suplemento comum ali, para a grande maioria das pessoas, já vai atender muito bem. E as formas de treinar isso, Vini, essa taxa de absorção. Esse aumento gradativo, né, da ingestão. A outra, sempre quando você ingerir carboidrato, você tem que beber água também. Porque a água faz o processo de hidrólise, que é quebra desse carboidrato. Então, isso vai facilitar também o transporte e a absorção desse carboidrato. Então, consumir. Então, forma de treinar isso. Eu consumia 200 ml por hora. Cara, no treino, começa a consumir 500 ml, dá um colão assim de água. Mas Rod, me dá aquele desconforto. Beleza, não tem problema, você tá no treino ali. No treino é para treinar. Então treine esse desconforto cada vez mais, você vai melhorar essa tolerância. Eu lembro quando eu comecei a testar suplementação de carboidrato, eu tentava, tipo assim, 20, aumentava 20, assim, usava 60 gramas. Tinha o hábito de usar R$ 2 por hora, aí tentei usar 60. Beleza, foi tranquilo. Quando eu cheguei em 90, o difícil para mim era digerir aquilo tudo. Aí eu comecei a aumentar um pouco mais a diluição da garrafa. Eu botava mais água, menos, ia dando goles mais frequentes. Hoje em dia, cara, eu consigo beber, tipo assim, uma garrafa de 700 ml, eu boto 100 gramas de carboidrato e vira ali numa boa. Mas isso não foi do dia para noite. Tem paciente meu que no início botava uma caramanhola de 700 ml. Eu botava 50 gramas de carboidrato, que é acima dos isotônicos tradicionais, que tem 30, 40. Ele já sentia desconforto. Hoje em dia também consegue botar 70 gramas nessa caramanhola, 80 gramas, 90 gramas. Então tudo isso é treinado e gradativo. Aí o profissional ajuda demais nessa hora. Pô, total. E você falou uma coisa legal que eu não sabia, dessa questão da quantidade, da proporção dos transportadores em relação à gramagem de carboidrato. Pô, às vezes a pessoa está gastando mais dinheiro podendo estar economizando porque ainda não chegou no nível que aquilo vai ser necessário. Interessante isso aí, eu não sabia não dessa questão. Rod, duas dúvidas para a gente fechar com carboidrato. É, Se eu preciso, você falou que vem bicando, não sei se tem na literatura isso, mas tem diferença eu ir bicando aos poucos ou eu, pum, direto e aí espero dar o tempo que foi marcado para tomar de novo a suplementação. Se tem diferença ou é individual?
Essa é uma dúvida bem grande, né? Tem um estudo até no blog lá do Mais Sport Science, do Aska, que eles fazem se eu não me engano, a cada 10 minutos ou a cada 20 minutos. Aí viu que a absorção de água a cada 20 minutos é melhor. Então parece que em bolos, né, que é essas doses um pouquinho maiores ali, de 200, 250 ml, parece que é melhor. E aqui é teoria, tá? Teoria não científica, né? Mas que muito desse training in the gut tem poucos estudos efetivos ali com controle de placebo, essas coisas assim, na literatura. Então a gente vê muito que o pessoal vai fazendo e vai dando certo e vai treinando o intestino assim. Hoje em dia tem muito, Vini, muito, muito mesmo. Do pessoal pegar, tipo assim, pega uma garrafa dessa daqui, tipo, aqui tem 700 ml. Aí o cara vira e vai correr, sabe? Vai dar um tiro para ele treinar esse desconforto. Aí o que parece? Quando você aumenta a dose, parece que você consegue mais, porque abre, né? Mais, então você consegue uma maior. Se você for bicando, 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 sempre vai estar o vaso mais contraído. Então, parece que quando você aumenta a dose, você consegue absorver maiores doses. Faz sentido, né? Faz sentido. Cara, faz, até eu tô rindo aqui porque eu tô pensando em mim. Eu tô comendo mais do que o normal agora. Então meu estômago hipertrofiando, não, Uhum. gente. Ele tá dilatando, eu tá aguentando comer mais comida. Então a saciedade foi menor. Agora eu tô tentando voltar a comer menos pro meu estômago dar uma reduzida no sentido de ele se acomodar e não ficar tão Uhum. elástico, né? Que é um músculo também. Então acho que faz muito sentido sim, essa questão de aumentar para quando cair ali você não sentir tanto desconforto. E a última dúvida é: e se os alimentos? Ah, pô, não quero usar gel, não gosto, posso usar uma banana? Aham. Vamos lá. Primeiro, só pegando um gancho que você falou, né? Que tu falou do intestino e tal. Outra coisa também importante. Às vezes a pessoa, ela quer aumentar a dose de carboidrato dela durante o treino e ela não está aumentando a dose de carboidrato dela ao Na longo do dia. dieta, isso que eu ia perguntar. A pessoa Na não come dieta. carboidrato e quer suplementar Exato. 60 gramas. Pô, Cara, ela pode, né? Mas só que, cara, se você já largar com glicogênio baixo, aquela suplementação durante o treino ele não vai resolver muita coisa, cara. Até porque o glicogênio muscular ainda é ali onde você consegue armazenar mais carboidrato. Então você tem que estar com o estoque cheio e ir suplementando para tentar manter. Nem dá para repor tudo. E outra, os transportadores na dieta, eu vejo isso muito na prática clínica. Quem come mais carboidrato tem mais tolerância ao carboidrato durante o treino, porque a pessoa tem mais transportadores ali nos entrócitos, né? A parede do intestino ali. Então, se ela tem mais transportadores, isso vai ser útil tanto na dieta quanto que durante o treino, né? E já ali falando sobre a suplementação, Rod, não quero usar gel, posso usar outra coisa? Cara, com certeza. Ó, vai ter um paciente meu que vai fazer uma travessia agora Ai, meu Deus, na Ilha Grande, 16 quilômetros que ele vai fazer na Ilha Grande. Por sinal, já está até na janela dele. Nem sei se ele vai competir por agora. Assim, em qualquer momento ele pode começar a nadar aí. Ele vai usar só suco de uva, rapadura e melado. Ele vai usar só isso aqui. Porque ele gosta de uma coisa mais natural e tal. Não quis experimentar. Ele vai usar suco de uva, rapadura e melado durante as 16 quilômetros de natação. E, cara, para você ter 16 quilômetros, para quem não tem ideia, a natação é mais ou menos 4 para 1 de proporção para corrida. Então, equivale ele correr uns 70 quilômetros, 70 quilômetros não, uns 60 quilômetros aí, mais ou menos. caramba. Então, E daí ele deve fazer em quantas horas, mais ou menos? Quatro? Cinco? mais 5 horas, mais ou menos. É que tudo depende da maré, né? Sei. Varia muito de como é que tá. Mas a suplementação dele, se eu não me engano, é a cada 20 minutos. Posso até abrir aqui depois. A cada 20 minutos ele toma suco de uva diluído, que dá mais ou menos mais 20 gramas de carboidrato, e o melado ou a rapadura a cada meia hora. Então ele fez isso de forma totalmente natural, assim, né? Mas dá para usar bananada, dá para usar outros doces, doce de leite, dá para usar muita coisa. Se tu não ficar com vontade de ir no banheiro, tá tudo certo, né? Não, isso é aquilo, é tudo treinável, né? Tudo treinável. E não é pior Ah, nem melhor, assim, é tudo treinável. O que não dá pra fazer, o que não dá, coisa com fibra e boa, com gordura. Meu irmão, boa. paçoca, intra-treino, ai, acaba comigo, acaba comigo.
Dá para consumir? Cara, dá. Ah, o fulano lá pega todos os cons, ganha todas as provas e come paçoca durante a prova. Cara, beleza, mas aquilo não tá ajudando ele, pode até atrapalhar. A Então, galera gordura. tem vergonha de falar que é um alimento conforto, né? Porque é gostoso, mas de fato, É, realmente, ele tem uma gordura ali que não está sendo efetiva. Se você está pensando na máxima utilidade, realmente não vale a pena. E tem duas perguntas para ti aí, Rod. Ó. Eu não consumi tantas marcas de gel. A Letícia perguntou aqui se tem alguma marca que você indica legal. E também, aproveitando o gancho, como a gente está falando de carboidrato, né, como você orienta o atleta sobre o controle de consumo do carboidrato líquido? É uma pergunta aqui da Lara. E tá, obrigado aí pela pergunta também. beleza, vamos lá. Marcas de géis. O que mais tem hoje é marca de gel para todos os tipos, gostos e bolsos. Então, hoje a gente consegue. Eu como nutricionista, tenho que indicar pelo menos três marcas, né? Eu indico mais 10 normalmente, porque tem muita marca, cara. Muita marca, muita marca. Então, o que que eu peço para os pacientes? Tem as marcas ali que são mais conhecidas e mais fáceis de achar. Eu peço para ele comprar pelo menos ali uns três sabores diferentes. Ah, sei lá, vou falar três marcas aqui, tá? Z2, Dobro e Atlética. A Atlética, por sinal, é uma marca com ótimo custo-benefício, assim como a Probiótica, tem outras marcas aí com bons custos-benefício no mercado. E tem marcas mais caras, tipo a Mor, tem a Z2, tem a Precision, tem a Dobro, mas são marcas boas também. Então, se você tem dinheiro e quer investir, beleza, não tem problema nenhum. O que, que vai ditar isso? Textura de gel. Exemplo, o gel da Dux. É um gel mais consistente, assim, ele é quase igual uma geleia, assim. Eu não gosto, mas tem paciente que adora. Igual, eu gosto do gel, o neutro da Dobro e o da Z2, que são géis bem líquidos, assim, parece que você tá bebendo. Então, pra mim é perfeito, tem pouco sabor. Eu não gosto de gel doce. Aí tem gente que gosta do gel da Good, doce de leite e de chocolate. E consome tranquilo. Então, tem géis para todos os tipos e gostos. O que que eu peço? Vai numa loja, hoje em dia tem gel em farmácia, cara. Tu vai numa farmácia da vida, tem loja de suplemento. Vai ali e compra uns 3, 4 géis diferentes, experimenta cada um em um treino. Por isso que tem que chegar, vai se consultar comigo para uma prova, chega uns 3 meses antes, pelo menos, para dar Pra tempo de testar tudo. tudo, exatamente. Igual, eu gosto só de sabor cítrico ou neutro. Eu não gosto de sabor doce. Tem gente que gosta de sabor doce. Então vai lá, compra um doce, compra um de limão e compra um de chocolate. E testa em diferentes, em intensidades diferentes. Também tem isso, tá? Talvez você rodando ali, eu batendo papo com o Vini, eu vou tomar um gel da super consistente e não vou sentir nada. Aí, tem pessoas que aí, em intensidade alta eu não vou conseguir fazer aquilo. Então, isso é muito individual, mas tem muitas marcas. Hoje o que não falta é marca. É em relação ao carboidrato líquido. Outra live com o Vini, eu falei que o segredo era o isotônico em pó diluído, né? Lembra? Hoje eu ainda acho que é o segredo. Para a gente chegar nessas doses altíssimas, altíssimas de carboidrato, 60 gramas por hora, acima de 60 gramas por hora, 90, 120, 100, não dá para fazer só com gel, tá? Não dá, não dá, não dá, não dá. Hoje tem gel de 50 gramas de carboidrato? Tem gel de 50 gramas de carboidrato. A Z2 tem de 40, a Alquimia da Saúde tem de 50, a Precision tem de 50, a Morten tem de 40, mas aí você vai gastar uma grana. Um gel de 50 gramas de carboidrato é R$ 26. Aí tu vai fazer um treino, tu vai gastar R$ 200 no treino? Não tem como, né? Então a gente vai pro. Na real, tem como, né? Se a pessoa quiser investir, mas não é a grande realidade, né? Então, carboidrato em pó. Hoje em dia, com maltodextrina, ou então um isotônico em pó, que é muito barato, a gente consegue aumentar muito a concentração de carboidrato. Então, a gente coloca líquido e o carboidrato. E aqui, eu quero consumir 60 gramas por hora. Beleza. O que, que eu recomendo? O que, que tem na literatura que a gente tem que consumir de líquidos por hora? Depende da atividade, tá, galera? Mas no geral, numa curva ali de Gauss, vai ter gente que vai transpirar. No teste que eu fiz, eu perdi 1,3 litros de líquido por hora. Mas o normal, uma pessoa perder entre 600 e 800 por hora. Então, a gente vai tentar consumir entre 600 e 800 por hora. Claro que o Vini vai correr uma maratona. Ele vai se consultar comigo. Ele quer correr para 3 horas, exemplo.
ele pode desidratar 2%, 3%, não tem problema. A gente não precisa repor tudo. Mas só que, no geral, pelo menos 400 ml por hora, ali, 300 ml por hora, é super interessante. Com ou sem carboidrato. Aí a gente pode fazer a suplementação com gel e consumir a água, ou então já coloca o líquido já pré-digerido ali. Atividades longas, galera, acima de 3 horas, aí tem que ter um cuidado maior. É 600 ml para cima para a grande maioria das pessoas. E como que a gente vai testar isso? Balança antes do treino, balança depois do treino, vê o quanto que você perde de líquido e a partir disso você vai controlando a sua reposição de carboidrato. É basicamente isso. Até postei, Vini, que eu fiz um pedal de 3 horas e eu bebi 1 litro e acho que quase 2 litros e eu perdi mesmo assim 1,5 litro. Então, tipo assim, eu perdi mais 3 litros nessas 3 horas de pedal. Então, é muita coisa. Isso depende muito de cada pessoa, tá? No teste de suor lá em Uberlândia, o TCAD, teve gente que perdeu 600 ml por hora, teve gente que perdeu 1,6 litro em 1 hora, fazendo a mesma prova, no mesmo clima, no mesmo lugar, mas de pessoas diferentes. Perfeito. Eu acho que é até uma adaptação também do próprio treino, a sudorese, ou você suar mais e mais rápido também. É, Então, depende muito do seu condicionamento físico também, isso, né? E também da individualidade. E até uma última pergunta para a gente ir para o próximo suplemento. Suplementar, é uma pergunta do Eber. É verdade que suplementar acima da dose recomendada, em vez de ajudar, pode acabar prejudicando? Eu vou deixar meu palpite aqui, você me corrige se eu estiver errado. Acredito que, pelo que o Rod falou, depende muito da individualidade. Então, você tem que ir testando para saber o que é a sua dose recomendada. E também avaliar a hora, o tempo de prova e qual é a intensidade que é feita essa prova também, né? Então, às vezes você vai fazer uma La Mission, aí, ó, a Lara vai para La Mission, mas se correr 35, tem posto com batata. Você pode sentar e comer, vai fazer uma prova de 3, 4 horas e ver se vai passar dessa dose recomendada, né, para aquela hora, né? Mas no total de horas você talvez fique abaixo da quantidade necessária de carboidrato. Aí só o nutricionista pode avaliar melhor. perfeito. Não, é exatamente isso, Vi. Aí entra muito na tentativa e erro, né? Por isso que eu gosto de pegar o baseline do paciente, ele está consumindo 40 gramas por hora. A partir daquele baseline não existe recomendação. Ah, a literatura fala. Cara, mas tá, beleza, até 60 gramas por hora ninguém tem desconforto. Em teoria, tá, Vini? Ninguém tem desconforto. Em teoria, ninguém tem desconforto, porque ele consegue absorver. Mas, cara, na prática, a teoria é outra, né? Então, Porque até o próprio treino, a pessoa não consegue comer e treinar, ela prefere treinar em jejum porque não consegue. Ah, não tenho fome de manhã. Imagina numa prova, que as provas começam todas 5, 6 horas da manhã. A pessoa não vai conseguir comer antes, ela vai ter que suplementar só para sobreviver, né, cara? então, tipo assim, não tem. é, Passar da dose pode dar problema, como não pode. Se for o Weber que eu tô pensando, o Weber é meu paciente. Então, tipo assim, igual, o Weber é um exemplo maravilhoso disso. Ele estava consumindo uma quantidade X de carboidrato, ele veio se consultar comigo, a gente aumentou e ele não sentiu desconforto nenhum, ele só sentiu benefício. E aí? Beleza, aumentou a dose e não sentiu desconforto, só benefício. Então, é isso. E talvez se tivesse mais tempo, a gente tinha aumentado mais o carboidrato. Isso aí fica para as próximas provas e próximos desafios. Aí ele vai aumentar, vai falar. E, cara, hoje em dia os recordes estão abaixando de todos os atletas de triatlon e de corrida de trail, essas mais rápidas, igual a 100 milhas lá nos Estados Unidos, o TMB, essas provas mais dificultadas. Todo mundo fala, qual que é o fator que está baixando os tempos de prova? Cara, carboidrato. Você pega aqui no Brasil, cara, é um absurdo. Você pega o pessoal que ganha as provas, às vezes perguntam, né? Quanto que você consumiu? Ah, consumi 3 réis, uma prova de quilômetros. Cara, beleza. Ah, e o cara é brabo lá, então não preciso disso, que não sei o quê. Aí chega lá fora para competir com os caras consumindo 120, 130 gramas por hora, fazendo treinamento intestinal, fazendo tudo. O cara sobra muito, sobra horas, né? Nem sobra horas, né? Chega horas depois. E muito por conta disso, o cara não é profissional ainda, ele não tá entregando o máximo do profissionalismo dele. Para mim, chega um absurdo. Um atleta profissional hoje não tá consumindo várias gramas de carboidrato por hora. Porque o que está avançando muito é a nutrição, né? O treinamento avança, mas o corpo chega num limite. Isso É, aí a gente é teste, né? exato. E vamos. Agora eu queria que você comentasse sobre o nitrato, que é também um queridinho de endurance, né?
suco de beterraba, ou nitrato pré-treino, para... Queria que você comentasse para que serve, se realmente serve, se é um bom suplemento, se não é. Beleza, vamos lá. Na literatura, hoje, a gente tem poucos suplementos de classe A. Só aqui já derrubam várias empresas de suplemento, né? A gente tem poucos suplementos que são realmente comprovados e realmente tem um efeito ergogênico no que se propõe. Tem isso também, né? No que se propõe. Então, exemplo, a creatina. Porra, para endurance ela não vai ter efeito, que a gente provavelmente vai falar depois. Mas para esporte de força tem efeito. Aí o nitrato. Então a gente tem poucos suplementos. Então, creatina, eu posso estar esquecendo, provavelmente eu vou esquecer alguma coisa, mas ó, creatina, cafeína, nitrato, betalanina e bicarbonato de sódio. Se eu não me engano, são só esses, tá? Ergogênicos. O que é ergogênico? O que aumenta realmente o desempenho. Esses 5 suplementos, eles são classe A. Tudo que tiver fora disso aqui, tudo, aqui eu tô afirmando, tudo que tiver fora disso aqui, tirando o whey protein, carboidrato, essas coisas, que aí é macronutriente, é um pouco diferente. Mas todos os suplementos fora disso daqui, desconfie. Desconfie. Não tô falando que não vai dar certo, que não aumenta e tal, mas a grande maioria você tá jogando dinheiro fora, tá? Jogando dinheiro fora. Então, fora esses 5 suplementos, eu acho que agora não me vem à cabeça quase nenhum suplemento que pode ajudar. E o nitrato, que o Vini perguntou, tá entre si, o Big Five aí, né? Então, o que o nitrato ele ajuda? O nitrato, ele é um prepulsor de óxido nítrico, que é um vasodilatador que a gente tem, que ele aumenta essa vasodilatação. Então, mais chegada de oxigênio no músculo, mais chegada de nutrientes no músculo. Então, ele melhora durante o exercício. Além disso, também o nitrato é muito bom para recuperação muscular também, porque ele é um vasodilatador, então vai aumentar ali a oferta de oxigênio, ajudando na recuperação, chegada de nutrientes. O mesmo benefício, o mesmo efeito para o exercício, tem efeito positivo para o exercício e para a recuperação muscular. Agora vamos lá. Para que você está me perguntando, Vini? Para o endurance? Pro crossfit? Para musculação? Igual, para o treino de musculação, vai ter um efeito secundário ali. Pode ajudar na recuperação muscular, talvez um pouco na vasodilatação, então vai ter ali. Mas pontual, pontual. CrossFit, bom, bem benéfico ali pro CrossFit. CrossFit é muito vasto também, né? Tipo assim, é um odd de 1 minuto, um odd de 1 hora, né? Igual o Murphy da vida. Então, agora pro Endurance. Controverso, muito controverso. Os estudos com Endurance longo, assim, acima de 1 hora, para ser sincero, eu nunca achei um bom estudo ali que comprovasse o nitrato com efeito positivo para acima de 1 hora ali. Tem de contrarrelógio de ciclismo de 6 minutos, de 20 minutos, se eu não me engano, de 40 minutos também. Mas o efeito melhor do nitrato é atividades até 20 minutos ali. Porque eu já achei na literatura, assim, que eu vasculhei e tal, até 20 minutos o nitrato parece ser muito benéfico. Aí chega o marketing, pô, nitrato é bom, nitrato é maravilhoso e tal. Aí bota gel de nitrato. Aí tu vê o pessoal na maratona, só gel de nitrato pra dentro, né? O pessoal tomando gel de nitrato. Cara, ali durante o exercício não vai ter benefício quase nenhum. E tem uma coisa muito pontual do nitrato, que o nitrato ele tem um pico plasmático por volta de 2 horas depois do consumo. Aí a pessoa toma o gel de nitrato, a prova demora 1 hora, aí ela tá tomando nitrato para quando ela já tá lá em casa, já tá tranquila. Então, vai fazer uso de suplementação de nitrato? Tem algum esporte dentro dessa duração assim, até 20 minutos ali, entre 3 minutos e 20 minutos ali, parece que é a janela do nitrato, né? Então, tem que consumir 2 horas antes, 2 horas e meia antes. E tem uma dose mínima, então é por volta de 400 miligramas para começar a fazer efeito. Vai fazer uso de suplemento ou vai fazer uso de beterraba? Beterraba por volta de 300 gramas, até 400 ali. Aí depende muito do solo. Aí, por isso que suplementação de nitrato é suplemento. Não tem como fazer com beterraba. Ah, pode incluir a beterraba na alimentação? Eu como beterraba todos os dias, porque eu gosto e porque tem esse efeito secundário também. Beleza, inclui. Mas como efeito ergogênico, tem que ser um suplemento para a gente padronizar Perfeito. o, a Sim, e é crônico também, né? Você vai tomando, vai Não, ele ajudando, tem mas efeito agudo e crônico. Ele é tem. crônico. Então, tipo assim, exemplo, agora eu não estou fazendo uso de suplementação de nitrato. Aí eu vou competir sei lá, numa prova de 3 quilômetros. Aí eu quero usar ali o efeito do nitrato. Eu vou consumir 2 horas antes, ele vai ter algum efeito
meu organismo vai me ajudar ali, pode ter o potencial de me ajudar durante a atividade. Mas também tem estudos hoje com uma carga de nitrato. Então, uma semana antes, você começa a utilizar essa dosagem todos os dias para você fazer um estoque de nitrato ali. Então, você consegue fazer também dessa forma. Parece que tem um efeito maior durante a prova. Pô, bacana, hein? Gostei. E vamos falar da... E Vini, Fala, cara. só para terminar, então essas 2 horas antes, e um efeito negativo que pode eliminar a absorção do nitrato é você usar enxaguante bucal. Porque parece que as bactérias da boca que fazem a absorção do nitrato. Então, tipo assim, se você, exemplo, usei enxaguante bucal e consumi o nitrato, parece que ele não tem efeito quando consumido dessa Cara, forma. eu já tinha estudado isso, eu fiquei até com vergonha de falar, porque alguma coisa desse estilo, você escovar o dente, você acaba evitando É acho que bactéria. na própria saliva já ativa essas reações químicas ali no corpo para ativar esse fator do nitrato, e aí acaba prejudicando, né? E É. a pessoa que não sabe, toma, vai lá e Tá ouviu jogando falando, fora. tá jogando fora, exatamente. Mas E pós-treino, Vini, é super válido, tá? Tipo assim, não falando mal aqui, pô, não vou usar. Não, cara, você pode, pô, bater um suco de beterraba ali, pra quem gosta, né? Pra quem gosta e tem tempo pra bater, pô, um pós-treino ali, tu botar uma proteína de qualidade, bater com, sei lá, uma vitamina, um beterraba, banana e whey protein. Ah, tem gente que vai achar horroroso, tem gente que vai achar maravilhoso. Mas, cara, pós-treino é maravilhoso, vai ajudar na recuperação e tal. Então, ou então como pré-treino também, tipo assim, exemplo, o Vini, pô, vai dar um personal às 7 horas da manhã e ele só vai poder treinar 2 horas e meia depois do café da manhã dele. Pô, por que não fazer uma refeição, o café da manhã dele ser um suco de beterraba, né? Super válido, super válido. Já usei com alguns pacientes também. eu gosto bastante de comer a beterraba. Eu gosto. Eu acho que deu. E não, ficou muito top aí. Beleza. É, E a famosa queridinha creatina para os endurance. Ela é tudo isso que ela promete? Qual é o benefício da creatina? Devo suplementar? Não devo? Cara, acho que a maior polêmica que eu entro é essa da creatina, né? Parece que eu sou o hater da, da creatina. Mas eu, Rodrigo Rosa, não prescrevo creatina para corredores. Não prescrevo. Não prescrevo. E eu tenho uma argumentação para isso, e a literatura também aponta para isso, né? Teve até uma revisão sistemática agora bem recente apontando isso. Eles pegaram várias modalidades de esporte de endurance, triatlon, corrida, ciclismo, mountain bike, as provas de mountain bike, e pouquíssimas provas tiveram benefícios, tá? Algumas provas, assim, sprint no ciclocross, sprint no mountain bike, triatlons muito curtos, esse super tri que tem agora também. Então, para esporte maratona, meia maratona, 10 km, 5 km, a creatina não vai ter benefício. Benefício. Ela vai ter benefício no sprint lá. Mas eu brinco. Cara, será que o atleta amador vai precisar daquele sprint final ali, sabe? Isso é uma coisa muito rara. Além disso, galera, a creatina tem um efeito que para corrida, para o esporte de endurance, assim, no geral, é negativo. Qual que é esse efeito? Você tende a aumentar o seu peso corporal. Ah, é uma retenção, mas é uma retenção intramuscular, não é uma retenção ruim. Mas na corrida, no ciclismo, você carregar peso, se é músculo, se é gordura ou se é água, você está carregando peso. Então, isso vai diminuir, sim, isso é comprovado, você vai diminuir sua performance estando mais pesado. Então, esse 2 quilos fazem diferença. E comparado ao benefício que a creatina vai te dar, ele é basicamente nulo para esses esportes. A creatina é maravilhosa, é um suplemento perfeito. A gente está falando aqui no âmbito esportivo, tá? Mas no âmbito clínico já tem sido estudado a creatina. Porque ela tem benefícios para processo de memória, de aprendizagem, também para ganho de taxa de retenção de glicogênio, entre outros benefícios clínicos. Aí não estou falando tanto de esporte, tá? Mas para esporte de força, crossfit, musculação, tem um benefício bem legal. Claro, que é que a gente entra, né? Cara, isso é um suplemento, suplemento. Ele vai aumentar 2, 3%. Até quanto
isso vai fazer diferença para você. Então, a creatina é maravilhosa, tá nesse hype, né? A creatina tá bem hypada. Será que esses 2, 3% vão fazer tanta diferença assim? Eu acho que não. Eu lembro quando era R$ 60 um potinho, cara. Agora tá caro a beça. Tá muito caro, exatamente. Então, não sei se vale a pena. Mas para esporte de endurance eu não utilizo por conta desse ganho de peso corporal, tá? Quando a pessoa treina mais híbrido ali, treina musculação e afinco, né? Faz força com F maiúsculo, que a creatina vai ajudar em treino de força ali. Força, força mesmo. Até 5, 6 repetições ali no máximo. Então, para um treino ali de academia tradicional, vamos dizer assim, 15 repetições, 20 repetições hora entre as séries, né? Recuperação entre as séries, mas é pouco. Então, eu acho que hoje nem é pra gente falar tanto do efeito do suplemento, é mais pra falar se funciona ou não funciona, né, Vini? Acho que não tem por que Sim, a gente sim. Senão tá. Então, acaba se aprofundando demais. Mas pode ficar à você vontade, tá? falar de fisiologia praticamente. Mas tá, a creatina é boa, é maravilhosa, é um suplemento bem comprovado, é um dos Big Fives lá da literatura. Mas para endurance, não utilizo, aumenta peso corporal, não tem efeito na atividade afim, né? A corrida, o ciclismo. Para nadador, às vezes eu uso, tá? Porque o peso corporal na natação não faz tanta diferença e faz bastante série em AN, né? Que essas séries ali até 20 segundos. Então, para natação, eu até que uso sim. Mas para corrida e ciclismo, triatlo, não utilizo, não acho que vale a pena. E para musculação, pondere, tá? Primeira prescrição de dieta eu nunca faço, tá? Porque às vezes o paciente ganha 2, 3 quilos, aí eu não sei se é de gordura, se é de, né? E, principalmente paciente Verdade. presencial, eu ainda faço a dobra ali, faço a bioimpedância, mas geral, minha primeira e minha segunda prescrição de dieta não tem creatina, não tem creatina. Ainda peço para tirar às vezes. É bom, né? Porque às vezes esse ganho de líquido pode mascarar um processo, né, de emagrecimento. Exatamente. Top. E agora, eu gosto muito de falar da cafeína. Ela é útil, não é? Como devo suplementar? É, ela pode ser o café que a gente compra no mercado, ou precisa ser esse café que vem com é, TCM, com Os super cafés. não vou falar a marca, mas essas outras composições que acabam encarecendo e também prometendo também outros benefícios, né, além só da cafeína. Beleza, vamos lá. Cara, cafeína aqui junto com carboidrato é o queridinho, tá, cara? Você tem que investir no suplemento, na cafeína. E pode ser de todas essas formas aí que você falou, Vini. Padronizando, né, a quantidade. Cara, pode ser o cafezinho padrão, mas a gente perde um pouquinho da padronização. Mas dá para usar para o treino no dia a dia. Café preto ali, coado. Pô, dá para usar tranquilamente ali de pré-treino e tal. Pode ser em cápsula, pode ser em suplemento pré-treino, embora eu não goste tanto. Pode ser nesses super cafés que são caríssimos, mas pode ser, não tem problema, tá? Entra no gel lá, né? Tem gel de R$ 25, tem gel de 2,50. O efeito é muito similar, mas pode ser também super café e padronizar. O que a gente tem hoje? Um indivíduo, tipo assim, de 70 quilos, ele tem que usar ali pelo menos 220, 210, desculpa. Miligramas para começar para ter um efeito ergogênico. Mas tem alguns estudos também que com 100, 80, que seria 0,1 ali, parece que é benéfico também. Então a gente ainda está, a cafeína ainda está ponderando em relação de dose. O que a gente sabe, a creatina ela diminui percepção de esforço e ela distancia, não, qual seria a palavra para isso? Ela retarda a fadiga. Então, por uma percepção de esforço mais baixa, ela estimula o sistema nervoso central, então você consegue aplicar mais força ali. Qual que é o grande problema da cafeína? O grande problema. Pessoas muito sensíveis à cafeína, principalmente em esporte de endurance. Porque o que você quer no esporte de endurance? A gente até falou de durabilidade lá no início, né? Você quer começar num pace X, você quer manter esse pace X na frequência cardíaca o mais próximo possível do início ao fim. A cafeína vai aumentar a frequência cardíaca. E uma pessoa que já é mais ansiosa por natureza, ou então ela tem genes para absorver mais rápido essa cafeína, talvez a dose dela vai ter que ser um pouquinho mais baixa. Hoje o pessoal abusa muito da cafeína, às vezes usa
eu já vi gente usando na maratona inteira todos os géis com cafeína, Vini. Isso não é uma coisa que eu escutei uma vez, não. Eu já escutei, tipo, algumas vezes. Caramba. A pessoa usou todo. Ah, não, porque a cafeína é boa e tal, eu vou usar em todos os géis. Então, faz sentido, né, na cabeça. Mas quando você passa da dose ali de 420, 450, quando passa de 500, no grande geral das pessoas, vai começar a ter um efeito, vamos dizer assim, deletério. Claro que você pode, se pensar no Ironman, assim, você pode usar acima dessa dose, mas só que o Ironman vai durar 10 horas, né? Então, dá tempo do seu corpo absorver, degradar, etc. E a cafeína, ela age inibindo os receptores de adenosina, que é o que te causa fadiga, letargia e etc. Então, o que é o grande problema também? Você aumenta, quando você está usando muita cafeína, você começa a perder a sensibilidade, você aumenta o número de receptores, então você vai perdendo um pouquinho da sensibilidade. Então, cada vez você vai ter que aumentar É a dose. tolerante, né? Você fica mais tolerante à cafeína. Então, ponderando isso, se você é uma pessoa extremamente ansiosa, posso usar a cafeína? Não usaria. Se for usar, usa ali km 15 da minha maratona, km 32 da maratona, o terço final do seu treino, né? E outra, não adianta usar o gel de cafeína faltando 10 minutos para acabar a prova. A cafeína tem um tempo de ação ali, então usa faltando 40 minutos para acabar, uma hora antes de acabar, usa no meio da prova. Também não usaria tanto no início, porque a frequência cardíaca sobe muito. Então, cafeína é para ser usada no meio para o final da prova. Se for uma prova muito curta, aí você pode usar ali. Tipo assim, vou correr um 5K. Usa meia hora, 40 minutos antes, que aí ela vai ter o efeito ali, o pico plasmático dela durante a prova. E a cafeína, Vini, é muito genético, tá? Hoje tem se estudado muito os metabolizadores rápidos e lentos. Hoje tem teste genético para você saber, claro que ainda não é acessível, né? Mas tem sabe, um leque, uma amplitude muito grande de taxas de absorção. Então, tipo assim, eu vou te dar o meu feedback, tá? Eu tomo a cafeína, tipo assim, uns 10 minutos depois eu já sinto, assim, é quase instantâneo. Tem gente que não sente nada, praticamente. Então, isso vai muito da tolerância de cada pessoa. Mas é um suplemento maravilhoso. Eu prescrevo muito e utilizo muito, porque realmente é um dos melhores que a gente tem e que tem uma comprovação maravilhosa. Para esporte de endurance, para musculação, não usaria doses muito altas, tá? Porque na musculação você quer foco. Foco. Claro que você quer atenuar a fadiga, mas você quer foco. E a cafeína ajuda em doses baixas, ela ajuda no foco também. Então, usar ali até 80, 100, ali antes do seu treino, muito benéfico. CrossFit maravilhoso, natação maravilhoso, ciclismo maravilhoso. Praticamente todos os esportes, tá? A cafeína é vida. Não, perfeito. Aumenta também a atividade da adrenalina, né? Adrenérgica, então tu fica pronto pra batalha, né? Toma um cafezinho e vai pra guerra. Só cuidado é a galera que toma. Tem gente que diz que toma café e vai dormir, né? E acho que não tá acontecendo Tem isso. nada. Porra, esqueci de falar. Tem a questão do sono, né? Então, também tem um estudo recente que eles mostram que é entre 6 e 10 horas depois que a meia-vida da cafeína. Então, tipo assim, vamos dizer que o Vini vai dormir 10 horas da noite, tá? Cara, o limite do Vini ali, se ele for metabolizado lento, é meio-dia. Ele tem que suspender o café. Eu falo que depois do almoço não tem mais café. O limite é na hora do almoço ali para você tomar cafeína. Independente se você é rápido ou lento, tá? Porque vai prejudicar o sono. Ah, Rod, mas eu tomo café e eu durmo na sequência. Cara, tem vários estudos com ressonância que mostram atividade aumentada, diminuição do sono profundo, diminuição do sono REM. Então, tipo assim, beleza, você pode tomar cafeína e adormecer, mas a qualidade do seu sono vai cair sim. Isso é mais que pode ter certeza que se você comparar, for lá numa polissonografia, for lá no laboratório, fizer o teste com e sem cafeína, já tem vários, milhares de estudos com isso, vai ter diminuição também da qualidade. Então, esse também é um dos problemas da cafeína. Então, aquele Perfeito. aluno teu que treina ali 7 horas da noite, depois do expediente, aí toma um café para ir treinar, isso é um problemaço, um problemaço. Cara, eu lembro, quando eu tinha, sei lá, uns 17, assim, eu tomava café, tomava pré-treino, e treinava 7 horas da noite. Cara, não sei como é que eu dormia, né? Porque eu devia estar muito cansado. Mas hoje em dia, se eu tomar um café agora, já era, já era, já era. Sim. Não, e assim, a gente dorme, mas a recuperação fica Prejudicar. prejudicada, né? Perfeito. Cara, e agora eu quero no queridinho da galera. Não é nem meu queridinho, eu não sou tão fã, acho que é útil, mas eu não gosto de tomar em prova, né? Que é a cápsula de sal. Aí, aproveitando o ganho, você pode falar sobre os eletrólitos também.
se é útil, como suplementar, tem quantidade ideal e a cápsula de sal também. É. Vini, vou te falar que hoje, na parte de suplementação, a coisa mais nebulosa que a gente tem é a suplementação de sal, tá? De eletrólitos no geral. Quem te afirma com muita certeza, assim, desconfie, tá? Ou ela tem um cupom em alguma marca também, tá? O que que a gente tem, assim, de mais elucidado? Atividades acima de 3 horas, atividades em ambientes quentes, é, há necessidade de reposição de eletrólitos. Atividades mais curtas não tem tanta necessidade assim. E hoje o que, que eu tô vendo, Vini, é o pessoal usando muita cápsula de sal, muito sachê de eletrólito. Usando, tipo assim, 2 gramas hora, cara, de sódio. 1,5 hora de sódio. É um absurdo isso, um absurdo. É O que muita coisa? concentração não passar de 1 grama. E a maioria das pessoas, aí um teste de suor, exemplo, quando eu fiz o teste de suor lá no TCAD, eu perdi 600 ou 500, alguma coisa assim, ficou nessa média. Então eu transpiro muito, mas eu perco pouco sal. Uma participante lá do camp, ela perdeu, se eu não me engano, 600 ml e 700 de sódio. Então, ela era uma suadora salgada, vamos dizer assim. Hoje na literatura se discute muito disso. O que, que eu faço? Converso muito com os pacientes. Não levo muito em consideração para quem faz atividade menor que 3 horas, tá? Não faço, porque na literatura a gente vê que não tem tanta diferença. A pessoa fala cãibra. Cara, tem alguns estudos comparando pessoas que têm cãibra depois de prova e não têm cãibra depois de prova. Fazem análise de sódio dessas pessoas no sangue e a diferença não tem diferença entre eles, né? Então, se o sódio fosse o problema, igual, eu nunca suplemento sal, para ser bem sincero, só atividades longas assim, e eu nunca tive cãibra. Se fosse isso o fator, todo mundo, meus pacientes também teriam. Então, esse não é o fator. A cãibra é muito multifatorial. Acho que cabe uma live aí. Chama um especialista aí, Vini, para tu conversar. Porque cãibra é É uma das boa coisas ideia. nebulosas da ciência, cara. Mais nebulosa. Até quando eu penso em fazer um post ou falar alguma coisa assim, tem que ponderar É, muito. Quem te afirma alguma coisa de cãibra, desconfie também, tá? Porque para ela estar afirmando, ela tem que estar muito segura. E hoje, na ciência, a gente não está seguro em relação à cãibra, não. Mas tá, reposição de sódio. Então, entre 500 até 800 ali, 700 e tal, é bem factível. Se você consumir muito sal e pouca água, também é um problema, tá? É um problema de osmolaridade. Então, seu intestino vai estar cheio de sal, aí ele vai te desidratar para você fazer. É a osmose, galera, que a gente aprendeu ali na biologia, né? Então, muito somente a água muscular, aí você desidrata para absorver aquele sódio. É basicamente isso. Então, o sódio em excesso é um problema. Se você consumir muita água, não vai ser um problema tão grande. Mas atividades acima de 3 horas, ou então em ambiente muito quente, a suplementação de sódio, entre ali 500 até umas 800, é super válido. Não passar de 1 grama por hora. É o que a gente tem, é basicamente isso. Eu queria ser mais contundente, mas não dá nesse caso aqui. E não tem necessidade de tomar sachêzinho gourmet, hiper faturado de sal, tá? Não precisa. Pode ser sal de cozinha, ou então cápsula de sal, que é muito barato. Uma cápsula, um negocinho de cápsula de sal com 100 cápsulas é R$ 30, tá? De boas marcas aí da Atlética, da Exceed, da Dux, muita marca aí no mercado. Então não tem necessidade, não tem necessidade nenhuma. O isotônico importa, a gente comentou lá, tanto na live anterior, também tem quanto sódio. já tem a suplementação. Então, por dose, normalmente tem entre 300 até 500 ali. Um Gatorade tem mais ou menos 350. Então, se você consumir isotônico, cara, e o gel por hora, normalmente já bate ali, tá? Raramente eu suplemento cápsula para quem toma isotônico e toma gel, e quem está consumindo ali mais de 60 gramas por hora, normalmente já bate o sódio, ali bate 800, 700, numa facilidade absurda. Pô, perfeito. Eu vou deixar o meu pitaco mais em relação experiência pessoal. Realmente eu não gosto porque a pessoa acaba usando essa cápsula, ela taca uma quantidade tão grande de sal que o corpo dela excreta todo esse sal. Então acaba que perde a funcionalidade ali. Aí tu vê o pessoal, tomei cápsula de sal por causa da câimbra e tá toda branca no final de uma prova. Tipo, nosso corpo ele é inteligente, ele não vai ficar com excesso, ele vai achar uma maneira de tirar esse excesso, né? Ele não quer ficar com. Se você está dando mais do que ele realmente precisa, ele vai achar uma forma de Tá. extrair isso.
Exatamente. E, ô Vini, numa aula, eu nunca vi um artigo sobre isso, tá? Mas numa aula sobre reposição de eletrólitos, eu lembro do professor falar que a gente consegue, a gente tem um armazenamento, assim, de 70 gramas de sal no corpo. Legal. Então a gente tem sal para dar e vender. E a regulação, nossa, é muito boa. E, De e fora que nossa alimentação já tem muito muito rico sódio, em né? sódio já. Ah, e outra, Já. não tem necessidade de suplementar magnésio, potássio, fósforo, nenhum outro, tá? Você pode suplementar só sal. Eu sei que o suplemento lá fala que é rico em potássio, rico em magnésio, mas a nossa perda desses minerais é muito baixa. Então, é basicamente pensar em sódio durante a suplementação na prova. Legal. E esses eletrólitos eles prometem também uma recuperação muscular. Tem alguma coisa? Não? É, não. Alimentação, normal. Bateu o sódio da dieta, consumir ali o sal cisne mesmo, tudo assim, o sachê, não tem necessidade nenhuma. Ó, Nenhuma. eu vou deixar meu truque. Não é porque saiu o estudo dizendo que não dá creme, não. É porque eu gosto. Eu boto a mostarda, já. Eu compro uma que tem 4 calorias. Tu bota ali, já tem sódio pra caramba. Então já mata até as coisas e não é um molho gorduroso. Então fica a dica pra quem. Não, mostarda na dieta é super válido, cara, super válido. Uma mostarda de qualidade é basicamente vinagre e mostarda e um pouquinho de sal ali. Então, super válido. E protocolo de hiperidratação, Vini, quando vai competir no calor, prova muito longa, aí eu aumento o sódio no dia anterior da. Mas aí é muito pontual, cara. Aí tu tem que marcar com o Nutri. Aí não vai ser aqui na live que tu vai pegar essa Sim. recomendação. É um caso específico também, né? Tá. Perfeito. Eu vou puxar para um que eu sei que a galera compra bastante e é algo que eu já sei até um pouco a resposta. Queria que você falasse sobre o BCAA, que é algo que eu vejo que ainda a galera compra esse treco ainda pensando num retorno positivo, né? Queria que você pudesse explicar o que ele promete, para a gente também já ir encerrando, que tem muita coisa boa para falar. Cara, cabe uma live só de carboidrato, cara. Suplementação de carboidrato dá pra ficar umas 3 horas aqui só falando de suplementação de carboidrato. Mas vamos lá. Vou falar de BCA e aminoácidos no geral, tá, Vini? Glutamina, EA9, que é os 9 aminoácidos essenciais. Cara, não tem necessidade nenhuma de suplementar proteína durante o treinamento, tá? Nenhuma. Muita gente ainda coloca lá carboidrato isotônico e BCAA na caramanhola da bike. Ou então, quem vai fazer? Ah, não, porque eu tenho que suplementar a proteína, que não sei o quê. Cara, a gente tem um pool de proteína ali. Então, você, depois, repondo isso ao longo da semana, não precisa ser nem no dia, tá? É o balanço nitrogenado semanal ali, não é nem o do dia. Então, pô, eu vou ficar 6 horas na trilha. Você pode levar algum lanchinho para você comer, com certeza com proteína. Mas você não tem necessidade, são coisas diferentes. Você poder e ter necessidade são coisas diferentes, né? Então, não tem a necessidade. Estudos comparando a suplementação de carboidrato e de só carboidrato puro, carboidrato e proteína. Durante a atividade física, não tem, durante o exercício, né? Não tem diferença na performance e a proteína ainda é um pouco de mais difícil de gestão, né? Ainda tem isso aí que pode atrapalhar a absorção de carboidrato. Então não tem necessidade nenhuma. O que tem no BCA, em qualquer proteína de qualidade, whey protein, a proteína da carne, proteína da soja, da ervilha, esses blends proteicos, eles já vão te entregar em doses excelentes. O balanço proteico da dieta é muito mais importante que a quantidade de BCA que você come por dia. Então não tem. BCA é literalmente jogar dinheiro no lixo. Literalmente jogar dinheiro no lixo. Eu não consigo pensar, a não ser em pacientes hospitalares, acamados, onde a suplementação de EA9, os 9 aminoácidos essenciais, não suplementaria BCA. BCA realmente não faz sentido em momento nenhum. EA9, pontualmente, ali, mais para paciente clínico, tá? Ou então, talvez para você consumir ali depois do seu treino, ou então numa prova de estágio, sabe? Uma prova de estágio, assim, tu vai fazer um Brasil Ride, um El Cruce, aí tu quer usar uma proteína ali depois do teu treino mais rápido, aí beleza, mas ainda prefiro a proteína em pó complexa. E glutamina também é jogar dinheiro fora. Só clínico dentro do hospital, ou então
doenças intestinais que a glutamina faz sentido. Falou que para pessoas que têm queimaduras também, eu acho que é alguma É, coisa do tipo. aí é É, muito bom. é muito Doença intestinal, específico, né? caso clínico, assim, Vini, em um hospital, faz sentido. E não é as 10 gramas que o suplemento fala, é 0,3 grama por quilo. Ali a dose É pouco 0,3. também, né? É muita dose. Não, é muita. É tipo assim, tu vai Ah, usar. tá. Uma pessoa de 70 quilos vai usar 35 gramas. Entendi. 35, 0,5. A dose é muito Tá. mais alta. Mas a gente produz muita glutamina. O enterócito usa glutamina como fonte de energia. Isso aí é um aminoácido não essencial, né? Perguntaram sobre o hidroximetilbutirato, que seria HMB. Ah, É, acho tá. que é questão de gordura, né? Não, HMB é um suplemento proteico que visa aumento de massa muscular, promete aquelas Assim. 1.000 coisas igual um EA9, né? Cara, o HMB, o único estudo bom que eu vi dele foi em doses acamadas também, então, parte clínica. Na dieta, nunca vi um bom estudo para hipertrofia, para Recuperação. desempenho, recuperação, nunca vi. Também parece que é dinheiro jogado fora. É o que eu falei, se não foi aqueles Big Five lá, é dinheiro jogado fora na maioria dos casos. Perfeito. E já emendando um pouquinho que você falou dos corpos cetônicos, né? Do keto. Cara, eu vi um estudo que piorou o desempenho, né? O keto lá. Então, ainda é muito nebuloso. Tem muita gente usando, mas muita gente com cupom também, né, cara? E atleta profissional quer o máximo de desempenho, então ele vai testar tudo no treino dele. Então, não tem nenhum estudo bom com corpos cetônicos. Dieta cetogênica para ultraendurance tem um artigo muito bom da Louise Burke, que ela discute muito sobre isso. Parece que em esportes de longuíssima duração pode ser que a dieta cetogênica ajude em alguma coisa. O meu TCC eu estudei um pouquinho sobre isso, aí parece que dietas híbridas, períodos de low carb, períodos de high carb, oscilar ali durante o período de base, parece que ter boas adaptações, mas aí não é muito na suplementação, eu vou estar extrapolando a live. Top demais. E eu, me veio, lembrei na cabeça, aquele 4-1 também. Tinha uma época que a galera tomava muito isso como recuperação. Seria 4 carboidratos, um de proteína. Isso ele é um bom para pós-treino, essas coisas também? Tem alguns estudos, né, mostrando essa proporção, mas, cara, eu até tenho aqui um recovery da dobro. Entra muito pontualmente, né? Tipo assim, deixa eu pensar. No caso que eu acho válido, o Vini treina corrida de manhã, termina o treino 7 horas da manhã e ele vai nadar ali na hora do almoço depois. Aí talvez entrar com suplementos, já que ele não vai conseguir treinar, comer talvez na sequência, entrar com um suplemento desse pode ser válido. Mas, cara, não precisa comprar o R4. Você pode fazer. Eu faço já essa proporção na dieta. Então, o Vini vai consumir uma dose de whey protein e 2 porções de fibra, de fruta, sabe? A gente pode fazer de forma caseira. Pode ser um suplemento? Pode, mas eu não usaria, não. Eu acho que o recado que fica, até eu peguei aqui, é realmente quando é relacionado à proteína e relacionado à recuperação muscular ou ganho de massa muscular, o total de consumo, seja na alimentação, suplemento, é o que importa mais, né? Porque ela é algo que também nosso corpo demora a degradar, então não é tão fácil assim. Primeiro vai ser toda a sua gordura, depois vai ser os estoques de glicogênio, até chegar ali a ser pincelada ali a nossa massa muscular, né? É isso aí. Tem muito estudo, Vini, sobre time proteico, né? Tipo assim, o horário das refeições para a performance fazem diferença. Quando se tem uma dieta equilibrada, tipo assim, o Vini está consumindo a quantidade de carboidrato que ele deveria na dieta. Aí parece que manipular o carboidrato faz diferença. A hora, né? Tipo assim, ele vai consumir 0,2 grama por quilo 2 horas antes da atividade fim dele. Parece que isso pode fazer um pouquinho de diferença. Mas quando o carboidrato está desajustado, parece que não faz. Quando ele está desajustado, aí parece que não, parece não, o total vale muito mais do que o time, sabe? Se você está consumindo, tipo assim, 400, sei lá, está consumindo 2.000 calorias de carboidrato na dieta. Aí, tipo assim, 2 horas antes, você está consumindo 2.000 calorias na dieta, aí, ou então 1.500. O time não vai fazer diferença. O 2.000 calorias sempre vai dar.
certo que 1.500, independente do time. Mas quando tá 2.000, equilibradas ali, e você entra com um Time Nutrition, aí o Time Nutrition parece que faz diferença. Mais importante até que um suplemento às vezes. Ah, maneiro. Top. Aí é Muito expertise do mesmo, não tem. nutricionista, né? E da rotina e da prova também, né? Não É. tem como. Cara, Rod, muito bom. Eu acho que não vale nem a pena a gente falar sobre o queridinho whey protein da galera, que a gente já matou falando sobre a proteína, como ela é mais contexto dependente em vez de momento, né? E assim, tem algum outro que eu esqueci ou que você queira comentar? Que você... Cara, tem a beta-alanina e o bicarbonato, né? Verdade. São dois suplementos Pode. maravilhosos para atividades até uns 10 minutos ali, cara. Depois disso não faz muita diferença. Eles agem no sistema tampão ali, né? Então é uma via muito específica. Então atividades até 10 minutos. O que é muito bom? Betalanina e bicarbonato. Por que eu tô botando eles juntos? Porque os dois têm um efeito muito parecido. Um é intramuscular, o outro é extra. Mas só que no geral, eles atenuam a fadiga dentro desse intervalo também. Atividades ali de acima, sei lá, acima de 1 minuto e meio, né? Que já começa ali um sistema mais aeróbio, Aeróbico. esse lático ali, né? Até uns 10 minutos, ali, estourando os 10 minutos, esses suplementos são maravilhosos, cara. Aumenta também ali aqueles 4 e podendo chegar até 6% de aumento de desempenho. Já vi estudo com beta-alanina com aumento de 6%. Aí parece ser bem benéfico. Aí o que vai ser legal nesses. Quais esportes se beneficiam? CrossFit, muito. Luta, muito. Jiu-jitsu, que ali normalmente é 5 minutos, né? Caraca, ajuda muito. Aí esses suplementos ajudam demais. E esporte, tudo que é dentro dessa minutagem ali, eles vão ajudar. Na corrida já não vai ajudar tanto. Talvez em momentos específicos, né? Ou se alguém vai competir um 1.500, alguma coisa assim, um 800. Mas aí, corredor geral, nem uso, não. Prescrevi poucas vezes na minha vida. O bicarbonato tem um grande problema, que é o problema intestinal, né? Muita gente tem. Eu, quando eu usei, foi um desastre. Eu tive muito problema gastrointestinal. A betalanina é muito interessante, tem aquele efeito lá da coceira, vai se fracionar ao longo do dia, não tem tanto problema. E o efeito é crônico, tem que consumir começar a consumir 6 semanas antes da tua prova-alvo. Isso que eu Basicamente ia é isso. perguntar. É, Basicamente, não, a dose de 3 a 6 depende do peso da pessoa. 6 semanas antes, 6 a 8 semanas antes é o ideal. Você começar a consumir. pode fazer supradose para acelerar, igual creatina? Não tem como. Na betalanina não tem como. E, cara, eu já vi um estudo com contrarrelógio de 6 minutos também, de ciclismo, e a betalanina ajudou. Então, talvez para uma pessoa que compete no ciclismo, prova de longa e o contrarrelógio pode ser válido também, né? É isso. O problema é, como é crônico, tem que ficar suplementando para sempre. Até pro Sim, momento mano, ideal você precisar usar isso. É isso aí. é. Então, tipo assim, começou o ciclo. Faltando 8 semanas já tem que começar a betalanina. Não tem jeito. Não tem É jeito. isso. E a coceira é porque tá funcionando? A parestesia, né? Aí muito suplemento, bota betalanina. Aí a pessoa começa a pinicar, não, é feito da betalanina, que eu sei o que. Aí a pessoa usou uma vez a betalanina, sendo que ela demora 8 semanas para começar a fazer efeito. É o famoso placebo funciona, né, cara? E todo É suplemento isso. tem betalanina, cara. Todo suplemento pré-treino tem. Para dar esse efeito. É, Ergogênico. sensitivo, né? Sensitivo mesmo, assim. Sensorial. Então, mas não tem efeito nenhum, porque a dose lá é 1 grama de betalanina, 2 gramas. E o efeito para começar a fazer efeito é 3, então Melhor suplemento. Crê em Deus Pai que vai dar, que é vai o, dar tudo certo. o placebo é o melhor, cara. É o melhor suplemento que tem. Total, total. Cara, Rodrigo, queria te agradecer aí pela conversa. Foi muito bom, a gente bateu em vários pontos ideais, formas de aplicações para determinados tempos de prova, falamos sobre se funcionava, se não funcionava. Foi muito rico, assim. Eu saí daqui aprendendo mais coisas também, muito bom.
Quero te agradecer novamente aí por estar com a gente construindo corredores, já figurinha marcada aqui. É alguém que eu gosto de conversar muito, um parceiro aí de vida, de corrida, né? Ano que vem vamos estar correndo aí para esse Sub 3 lá em. Maratona. Pô, se Deus quiser botar bem até lá. E, cara, muito obrigado. Suas palavras finais. É sempre bem-vindo aqui com a gente, conta com a gente. Galera que assistir, vai assistir depois, segue a gente, o Sprint lá no Instagram, lá no YouTube, porque eu quero voltar a fazer a live lá no Instagram, que eu acabei descobrindo agora, quando fazer a live com o Guilherme, que só a partir de 1.000 seguidores você pode abrir live. Antes não tinha essa regra. Mas a gente vai chegar até 1.000 seguidores aí para continuar produzindo conteúdo e chamando a galera para estar fazendo a live com a gente. As próximas lives vai ter live com o Everton Trivoy. A gente também o Marcelo Pereira, aí, o preparador físico do Fernandão lá, vai fazer uma live com a gente. Ah, maneiro. Heleno Forte topou também. Eu mandei mensagem para o Heleno, a gente está para fechar aí. Vou fazer uma live também com o Manuel Lago, falando sobre trilha, então tá bem recheado aí mês de agosto. Caraca, só galera de alto nível aí. Bom demais. Aí. Vini, considerações finais para a galera que estiver assistindo. Esses 5 suplementos, whey protein e carboidrato, não foge disso, não tem necessidade. Fora disso, real não tem necessidade, qualquer dúvida. Sempre estou aberto para responder. E, Vini, eu que agradeço, cara. É sempre muito bom aqui. Passa voando, nem sei que horas são, para ser sincero. Mas 1h20. caraca, mais de uma hora falando, então. Passa muito rápido, é sempre um prazer. Precisando de outro tema, querendo falar de outro tema, estou sempre aberto aí para discussão. Se quiser fazer também com mais uma pessoa também, a gente faz um bate-bola, né? Então, é Vamos sempre marcar. um prazer gigantesco. Desejo todo o sucesso do mundo aí para você, para o seu projeto, para sua assessoria, para o seu trabalho. E é isso aí, vamos para cima. Obrigado, Nadir. Construindo o corredor rápido, mas sem pressa. Tamo juntos e até a próxima. Valeu!